Salve, salve, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um MAC Podcast. A gente voltando aqui de um pequeno recesso, novas reformulações, novos contatos, novas amigas, muita novidade chegando por aí. E hoje a gente está voltando aqui às nossas gravações, ao nosso estúdio, com propostas especiais. E uma delas eu estou trazendo aqui a vocês e já vou logo apresentar, já vou logo direto ao assunto, porque quanto mais reto, eu sei que você gosta mais, né? Obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Estamos conversando aqui com a Angélica Lopes. E aí, Angélica, tudo bem? Seja bem-vinda ao MAC Podcast. Um prazer estar aqui com você. Bom estar te recebendo. Espero poder, trazer conteúdo significante aí para nossos ouvintes. Eu tenho certeza que sim. Mas assim, né, cara, vai faltar tempo para a gente falar de tanto assunto pertinente. A galera do lado de lá não sabe que a gente já está conversando aqui há horas e, pelo menos para mim, está sendo fantástico essa troca de... Privilégio. Um privilégio, total, de informações, não só sobre a parte da fonoaudiologia, mas assim, a questão do ser integral, né? Eu estou até retornando aqui à Rádio Rio de Janeiro, Joana de Ângeles, né? O ser integral que somos nós, né? A gente é um conjunto de essências, né? Que quanto mais equilibradas, mais a gente avança em nossa evolução. Então, eu vou começar hoje aqui com uma pergunta bem difícil, que poucas vezes eu fui tão direto assim. Quem é Angélica Lopes? Nossa! Olha, Angélica é uma pessoa extremamente desafiadora. Ela gosta de pesquisa, ela gosta de entender, o outro e busca em si a base, o registro para esse entendimento com o outro. Então, o autoconhecimento é fundamental para a Angélica. É a base de toda a trajetória até profissional, vida e profissão. E Joana de Ângeles, você ressaltou bem, ela contribuiu muito. Quando eu comecei a estudar a Joana de Ângeles, eu vi um sentido a mais em mim e na forma como eu poderia ajudar as outras pessoas. Eu sou fonoaudióloga clínica, neurofuncional, psicomotricista e tenho uma visão holística dentro da minha terapia. É extremamente personalizada e humanizada. A união da psicomotricidade dentro do campo da fonoaudiologia, para mim, fez todo sentido e ajudou demais na recuperação dos meus pacientes. Então, a Angélica, eu acho que sei o que mais que eu posso falar, mas está dentro de um desafio muito grande. E eu fui extremamente desafiador aqui, porque a gente em nenhum momento planejou iniciar com uma pergunta tão difícil, tão direta, ainda bem que eu estava perguntando e ela respondendo. Eu queria ver o contrário. Eu vou deixar para um próximo episódio, tá? Mas assim, né, cara, a fonoaudiologia, né, ela tem uma abrangência de ciências ao entorno, pelo pouco que eu pude observar, assim, incrivelmente potenciais, né, digamos assim. São muitas ferramentas, né, que a gente soma para o melhor evolução do quadro do paciente, né? Você falou de coisas assim que eu particularmente não tenho muito conhecimento. Psicomotricidade. O que é psicomotricidade? Sim. Até para você entender a psicomotricidade, vamos falar um pouco sobre a fonoaudiologia. Ótimo. Porque aí você vai entender por que a psicomotricidade encaixou ou encaixa tão bem dentro da fonoaudiologia. A fonoaudiologia é a ciência que estuda a comunicação humana. Então, ela lida com não só a comunicação, mas a fala, a linguagem, a deglutição, o comportamento motor, o desenvolvimento motor, certo? Voz,
audição. Então, olha os sistemas que ela pega: sistema neurológico, sistema auditivo, sistema fonotório, sistema digestivo. Então, ela tem uma abrangência muito grande e áreas específicas. Eu foquei mais na área neurológica. Na área neurológica, eu peguei desenvolvimento infantil, por exemplo, aquisição da fala, como que a gente vai desenvolver isso. E dentro da fisiologia, eu comecei a observar que tudo é motricidade, tudo é um ato motor. A nossa fala é um ato motor. E quando eu terminei a faculdade, eu fiz logo uma pós-graduação em linguagem. Na verdade, linguística aplicada ao ensino da língua materna. Foi até na UERJ. E em paralelo, eu tive a oportunidade de conhecer, que ele veio no Brasil para apresentar a psicomotricidade relacional, o professor Bernard Alcoutier, de Lyon, França. Um cara que é estudioso do desenvolvimento psicomotor e como aquele processo mexia com o emocional e como o emocional mexia com a motricidade. E eu fiquei encantada. E a partir dali foi só estudo e aplicação mesmo. Minha primeira clínica foi toda fundamentada no estúdio do professor Bernard Alcoutier. E hoje em dia, todo o meu trabalho é fundamentado na psicomotricidade relacional. Porque realmente você entender e se expressar e saber como funciona, né? Seu corpo, sua expressão, sua fala, tudo é movido pelas suas emoções. Isso é legal de Nossa, entender. É impressionante. Realmente é o ser integral, né? Exatamente. Tanto é que, por que é personalizado a minha abordagem? Porque não existe receita de bolo. Uma pessoa pode estar com problema de deglutição, por exemplo, idosos, né, que já entram num processo demencial, apresentam disfagia, que é a dificuldade na deglutição. E, vamos fazer exercício assim, assim, assim. Não existe isso. Existe o porquê dele estar assim. O que levou ele a chegar nesse ponto? Entende? Quanto de comprometimento neurológico tem? Quanto de comprometimento emocional tem? Teve casos que eu resolvendo a parte emocional. E pouco mexi com a parte fisiológica da patologia. Então, a aplicação da psicomotricidade, que é o movimento voluntário, todo movimento que é feito voluntariamente. Você planeja, você usa de estratégias para executar aquele movimento. Então, isso é psicomotricidade. É você usar a sua vontade e o seu emocional, a sua psique, para organizar um movimento. E fala é um movimento. Então, até no desenvolvimento, por exemplo, da fala nas crianças, algumas falam precocemente, outras demoram um pouquinho mais. Por que será? E quando a gente vai fazer a avaliação, se a gente joga a avaliação ludicamente dentro de uma atividade psicomotora, ali o corpo da criança já vai te dizer onde estão as travas, entende? E o que precisa ser trabalhado. Então, às vezes, a dificuldade da fala de uma criança pode estar justamente na forma emocional como ela lida com ela e com o entorno dela. Cara, é fantástico e super didático também, porque geralmente a gente percebe alguma coisa e nas crianças, por exemplo, né, e quando a gente percebe tardiamente, a gente deixa a desejar com a nossa função de observador, de pai, de mãe, né? Então, o que a gente está trazendo aqui é um incentivo também aos pais a observarem, né? E já aponta um caminho clínico, amoroso, né? Digamos assim, completo,
que vai trazer resultado, que vai avançar uma trava, que vai romper uma trava que de repente pode prejudicar a criança a vida toda, né? Eu queria que você falasse da importância mesmo de estar antecipando o problema, né? De estar agindo com prevenção a complicações que eu imagino que, se a criança não cuida, por exemplo, de um exemplo assim, bem clássico, que é a literatura infantil, o gibi trouxe pra gente, Cebolinha, né? Se o Cebolinha não for acompanhado pelos pais, por um profissional principalmente, ele vai continuar falando helado a vida toda. Então, a importância da gente antecipar um pouco esse processo e estar resolvendo com prevenção. É uma chamada de atenção, né? Você vê que tem certas situações dentro da fala, uma gagueira, por exemplo, que é a disfemia. A criança pode estar com carência de atenção e está pedindo a atenção. Ou é aquela criança que gosta de manter o controle sobre tudo e sobre todos. Então, ela manipula, certo? Então, ela pode desenvolver uma disfemia, uma gagueira, também por manipulação. E também tem a falta de recursos. Ou seja, quando não tem repertório, a gente enrola para falar. E a criança fica naquela busca. O que eu vou falar? O que eu quero? Eu não sei. Entende? Então, fica um processo de carência mesmo, de vocabulário, de pensamentos rápidos e não tem um vocabulário para falar. Então, a criança começa a desenvolver a gagueira por esses aspectos. Emocional é o básico. Gagueira tem 90% de causa emocional. Depois nós temos um forte, que é a descoordenação respiratória. Nós precisamos da nossa respiração para poder falar. O fluxo de ar expiratório te dá o número de palavras que você pode falar por cada expiração. Então, você trabalhar o controle dessa expiração com o número de palavras que você precisa falar, isso é fundamental. E as crianças, às vezes, não têm esse tipo de controle. E, às vezes, carrega até para a vida adulta. E começa a ficar cada vez mais fechado no seu mundo por conta de observações externas, bullying e outras coisas mais. E a parte de vocabulário, né, que é o terceiro item mais que contribui, né, para as disfluências. Alterações de fonemas, por exemplo, as trocas, né? Tem muita criança que troca P por B, F por V, Q por G, né? São os surdos e sonoros. São fonemas surdos, fonemas sonoros da nossa língua. Aliás, eu estou desenvolvendo um trabalho justamente que vai abordar como que a gente pode detectar alterações psicomotoras dentro da psicomotricidade dos fonemas da língua portuguesa do Brasil. Muito interessante, por sinal. Aí, o que acontece? Se a criança não consegue falar o P, mas fala B, fala ME, mas não consegue falar o P, o que está faltando? Entende? Aí, se o ponto articulatório está ok, mas tem uma característica no P, que é força, poder, entende? Impacto. O P tem esse poder. Se a criança não tem força, não tem presença, não pode ter, às vezes é inibido, é proibido, é limitada, não tem poder, não tem expressão, o P fica inibido. Então, fonemas fortes, explosivos, eles vão sofrer interferência de aspectos emocionais que as crianças trazem. Dentro da psicomotricidade, a gente desenvolve isso. E quando a gente, profissional ou pais, né, educadores, tem interesse em entender a fisiologia dos fonemas, a nível de psicomotor, tem como ajudar seus filhos, seus alunos, seus pacientes. Outro interessante, o surdo sonoro. Você tem a discriminação auditiva. Onde está a tua atenção?
E hoje, com essa multi-informação, né, é muito visual. Você está ali prestando atenção só no visual. Você não tem atenção ao meio ambiente. Antigamente eu fazia muito exercício de vamos escutar o silêncio. Cara, você vai escutar o latido de um cachorro lá longe, andar na rua, entende? Você vai prestar atenção, um vento fazendo movimento nas folhas. Quem para hoje para fazer isso? Aí vai para onde? Cabines de processamento auditivos para poder discriminar ações. Antigamente, eu sou da Jurássica, né? Então, antigamente a gente tinha todo o material criado ali na hora de discriminação auditiva, de você perceber diferenças sutis nos sons. Isso otimiza áreas cerebrais. Linguagem é sensorial. Audição, visão, sinestesia, que é o movimento, tato, entende? Então tudo isso interfere. A psicomotricidade, ela vem trabalhar tudo isso de uma forma lúdica. Muito legal. E assim, eu via o fonoaudiólogo, questões da fala. Nossa, é muito mais que isso, né? Ainda mais quando você tem uma profissional que claramente apaixonada pela sua profissão, pelo seu trabalho, pelo seu estudo constante, né? Sou mesmo. Então, eu já estou invertendo um pouco o nosso roteiro aqui. Em vez de te apresentar de uma forma mais formal, a coisa tomou esse caminho justamente pela minha ânsia de te ouvir falar. Mas eu queria trazer mais da sua trajetória, né? Trazer um pouco mais assim de como você descobriu a fonoaudiologia. Você já deu um spoilerzinho quando você teve contato com esse professor francês, né? Que te deu um start para um caminho dentro da sua área de atuação que te motivou muito a continuar, mas basicamente é isso. Eu quero saber mais da sua trajetória, já que a gente teve novamente um spoiler da capacidade que você apresenta aqui. Bom, eu entrei para a fonoaudiologia porque eu gostava de trabalhar com pesquisas. E eu achava que a fonoaudiologia ia me dar essa base, sabe, de lidar com a pesquisa. Porque o ser humano, gente, é uma caixinha de surpresa. Então, cada um vai te dizer, vai te contar uma história. E eu gostava disso, né? Aí, eu comecei a fazer a faculdade, né, nos idos de 80. Aí eu fiz... Quando eu passei pela prova de seleção... Tinha uma prova de seleção, né? Aí a professora estava lá fazendo a prova, tá? Ela falou, então tá bom, vou te dar apto. Eu falei assim, vem cá. Eu não vi ela falando das coisas que eu ansiava aprender na faculdade, né? Aí eu falei assim, vem cá. A fonoaudiologia não é só ficar corrigindo troca de fonema, não, né? Aí ela, basicamente é isso. Aí eu, tá na hora de eu começar a mudar essa situação. E aí eu comecei, né, a estudar e tal. E quando eu terminei, foi logo em seguida ao término da faculdade que o professor esteve por aqui, e eu já fui fazendo também, e ali não parei. Eu fiz todos os cursos de aperfeiçoamento, tanto da área de audição, quanto da área de voz, da parte neurológica, do aprendizado. Aí eu falei assim, eu gosto da parte de neurologia. Porque a gente vai separando, né? Vai vendo aquela que você mais se identifica. E aí eu fui fazer a pós-graduação em Linguística aplicada ao ensino da língua materna. E ali eu apliquei. Meu trabalho de base, né, o meu TCC, foi justamente como que a psicomotricidade poderia minimizar ou até eliminar as dificuldades no aprendizado escolar. E foi muito interessante, porque eu apresentei esse trabalho também num congresso e levei para as escolas públicas para a gente trabalhar isso. Disciplina, né? A escola pública ela tem um problema muito sério com a disciplina dos alunos, né? E o que é a disciplina, se não
uma medida de você se esconder ou de você se rebelar. Porque quando você não sabe uma coisa, quando você não lida bem com uma coisa, você tende a... ou você se esconde, ou você usa da libertinagem, da confusão, para poder você não ser visto, ou ser visto e não ser detectado aquele problema. Então, a indisciplina, ela vem muito da nossa dificuldade. E aí, com a psicomotricidade, você começa a minimizar, vai trabalhando a base neurológica, o desenvolvimento neurológico, entende? Todo passo a passo até você chegar à maturação. Então, a parte cognitiva, os conceitos, percepção sensorial, né? A percepção e discriminação visual, auditiva, tátil, sinestésica, tudo isso você vai trabalhando através da psicomotricidade e isso leva a um amadurecimento do cérebro. E quando isso já está instalado como déficit, tem como fazer a correção através do mesmo processo. Fantástico. Entende? Você vai reconstruindo aquele ser de onde ele parou, certo? Então, a fala, a parte do aprendizado, da leitura e da escrita, aí o que a gente estava conversando antes, né, sobre a dislexia, né, o TDAH, né, o TEA, até o TEA também, que tem alterações da fala, mas tem um processo psíquico naquela situação, né? Tem um conjunto emoção. Então, falar do ser humano não é falar do problema como isolado. Ele tem dificuldade na fala. Tá. Mas cadê o contexto? Como é que está a estrutura dele? Como está a imagem corporal dele? Como estão os órgãos sensoriais dele? Audição, visão e tal, tudo tem que ser avaliado para saber se a aferência dele de estímulo está ok. E depois, como é que está a organização dele? Para a gente se organizar no cérebro, um cérebro saudável, as coisas fluem naturalmente. Mas o que trava é a emoção. É a forma como foi registrado no cérebro, na memória, acontecimentos na vida de uma criança. Por isso, gêmeos, por exemplo, não têm os resultados iguais. Porque cada um vai registrar de uma maneira diferente tudo que está sendo recebido daqueles pais, daquele ambiente familiar, do ambiente social. Então, a forma como nós somos seres individuais, entende? Então, nós somos ímpares. Então, a gente tem que respeitar essas características. Básico, fisiologia. A fisiologia é igual para todos, mas a resposta, ela vai depender da forma como o emocional registra as nossas experiências. E aí eu continuei minha trajetória, né? Psicomotricidade. Depois eu fechei a clínica por conta de uma mudança coisas que acontecem na vida, né? Parte de sociedade, essas coisas assim. E aí eu preferi, para não me aborrecer, eu saio do meio de campo, né? Não deveria mais, porque a gente tem que aprender a defender, mas na época era o que eu poderia, era o que me cabia, né? Eu não tinha tanto conhecimento assim como a gente já tem hoje, porque muitos se queixam do envelhecimento. Eu falo muito sobre envelhecimento também. Por quê? Porque é um grande aprendizado. Sim. Tudo acontece. O que você sabe hoje, o que eu sei hoje, na época que eu estava com a clínica, era menos, né? O que eu sabia lá era menos do que eu sei hoje. Então, o aprendizado ele vai fluindo à medida que o tempo vai passando. Então, envelhecer realmente é uma arte. E quando eu falo com os meus idosos, né, é um privilégio você envelhecer. E envelhecer com saúde é fundamental. E é onde eu aplico a psicomotricidade no processo de envelhecimento. Desde o jovenzinho ao jovem há mais tempo, isso. Eu concordo. Eu acho que
o avançar da idade é conquista, né? Exatamente. E a gente precisa e tem ferramentas que auxiliam essas conquistas para a gente envelhecer bem. Gente, eu vou fazer 50 anos daqui a pouquinho, né? Então, eu tenho que me cuidar cada vez mais para que eu tenha realmente essa sagacidade que você apresenta. E eu confesso que uma coisa que eu fiquei curioso aqui é saber quantos anos você atua na área de fono. Você já deu uma dica aí que os anos 80 e tal. Porque é uma coisa que a gente geralmente não gosta de perguntar para as mulheres, né? Idade nunca se pergunta porque não precisa, mas essa questão que envolve a profissão, eu valorizo muito quando eu vejo um profissional com 10 anos de estrada. Se você valoriza os que têm 10 anos, os que têm 39 caindo para esse ano completo 40 anos de estrada dentro da fonoaudiologia, então, né? Já está respondido, né? Então, mas eu amo a fonoaudiologia, eu amo a psicomotricidade, eu amo o meu trabalho. Atualmente, estou trabalhando com a fonoaudiologia hospitalar, que é você pegar os atendimentos dentro de casa. Por exemplo, qual foi a minha opção de fazer atendimentos domiciliares, né? Porque eu poderia levar para as pessoas acamadas aquilo que elas perderam, entende? E tem um detalhe, quando a gente envelhece numa cama, a solidão é muito grande, e o luto não é só para a pessoa que está acamada. Sim. O luto é para a família. Então, se a gente puder levar alegria, levar movimento, entende? A pessoa tem mais vida, tem mais sei lá, se solta mais, né? Com relação ao envelhecimento saudável, que foi desde 2019, eu estou voltado para a geriatria, né? E o trabalho que eu desenvolvo é justamente o método de estimulação neuropsicomotora e cognitiva para 60 mais, 50 mais, 40 mais, porque o processo de envelhecimento... Vocês sabem quando que a gente começa a envelhecer? Não. Aos 25 anos de idade. Olha. A gente cresce até os 25 anos. Dos 25 anos para lá, a gente começa a envelhecer. E o que retarda um envelhecimento assim que seja mais prejudicial, né? Mais patológico? O movimento. Quanto mais movimento nós tivermos, mais saúde nós temos. E a natureza, ela nos diz isso. Por exemplo, se você tem um lago com água parada, ele vira lama. E ali não tem vida. Mas se ele tem um movimento, ele tem vida ali. Vai ter peixes, vão ter algas, vão ter vida. Então, se a gente para de se movimentar, a coluna fica cheia de dor, o joelho, os pés, fica tudo ruim. Você não consegue se movimentar. E quanto mais parado você fica, a tendência é ir para a cama. Mas quando você entra em movimento, as dores vão embora. Entende? Você começa a sua atividade e aí as dores vão embora. Então, eu sou 100% a favor do movimento. Sensacional. Angélica, tem uma questão aqui que eu estou preocupado, que eu não posso deixar de falar. Sim. Então, em cima de tudo que a gente falou até agora, tem uma coisa que está na minha mente aqui que eu não quero deixar escapar, que vai convergir para todo esse conhecimento, né, para toda essa dedicação, para todo esse amor à sua profissão, que é o quê? Que é o dividir, que é o multiplicar conhecimento, que eu sei que é uma coisa muito latente em você. E uma das ferramentas, não só o audiovisual, do qual eu sou apaixonado, vocês sabem, né? É a questão literária, né? São livros, e-books. Eu queria que você falasse um pouquinho dos seus livros, dos projetos, por onde a gente pode começar. Olha, eu amo escrever. Eu amo escrever. E eu comecei a escrever quando eu comecei a aprender a ler e escrever e tal, lá para os
desejo lá, aos 10 anos, 11 anos de idade, eu virei para minha mãe e falei: mãe, me dá uma máquina de escrever, porque eu quero escrever uns livros. Aí ela, tá, eu vou dar. Só que nós éramos de poucos recursos, né, e tal. Mas a minha madrinha, ela falou com a minha madrinha, e a minha madrinha falou assim: vamos dar ela de presente no aniversário dela de 15 anos. Aí eu ganhei a máquina de escrever. Então a máquina de escrever me levou a escrever o primeiro livro, que era de poemas. Sabe, eu escrevia os poemas e tal. Gente, eu chorava tanto lendo os poemas. Mas era muito interessante. Depois, quando eu comecei a trabalhar, eu fui trabalhar na neurologia de um hospital militar e fazia eletroencefalograma. Então, o primeiro livro que eu escrevi técnico foi o Manual Técnico de Eletroencefalografia. Ali eu ensinava as pessoas a fazerem o exame, a montar a cabeça, o porquê do sistema 10-20 de colocação, que são a distribuição dos eletrodos, como captar a melhor imagem. O aparelho ainda era analógico, né? Hoje em dia é tudo digital, mas a organização ainda é a mesma. E eu fiz esse manual. Depois, já na faculdade, eu comecei a falar sobre a parte da psicomotricidade. Aí tem o livro que fala sobre o desenvolvimento infantil e a psicomotricidade da fala, né? Uma leitura da fonética, né? Fonologia do português brasileiro, que é diferente do português Portugal, por isso que a gente coloca o brasileiro. E eu agreguei algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, eu fiz o curso de aromaterapia. A aromaterapia é sensacional, porque você lida com o sensorial, e ela foi muito usada. Eu tive grande resultado no período da pandemia, né? Onde pessoas perdiam o olfato. E com os óleos essenciais a gente conseguiu recuperar muitos pacientes. Só que os óleos essenciais, eles não são só cheirinhos, eles têm potencial de estimulação cerebral, vai direto no sistema límbico, que é onde rege as nossas emoções. E eu, como trabalho com as emoções através da psicomotricidade, foi só agregando. E aí eu escrevi o livro A Aromaterapia Aplicada à Fonoaudiologia, que é para o profissional, se quiser usar na sua prática, já tem ali todo o conteúdo direcionado, tecnicamente direcionado. Mas não é um livro especificamente para o fonoaudiólogo. Qualquer pessoa pode usá-lo e aplicá-lo a si mesmo. Eu botei para os fonoaudiólogos porque eu vi benefícios nos meus atendimentos. Então, por que não, né? Contribuir. Eu gosto de espalhar, compartilhar, né, os conhecimentos. E como eu trabalho com a parte da fonoaudiologia hospitalar, eu recebo muitos pacientes traqueostomizados. Pacientes traqueostomizados são aqueles que respiram através da traqueia, aqui, através de um traqueostoma, né? Coloca aqui e respira por aqui. Só que isso tem danos terríveis, porque ele perde tudo daqui para cima. Capacidade de fala, perde olfato, perde paladar. Dificuldade na deglutição também, porque você tem um canal aberto, então a deglutição também pode ficar alterada, né? E aí eu comecei a estudar esses casos, a pegar esses casos. Eu falei assim, não, a gente tem que ensinar as pessoas, porque a gente lida no dia a dia, a gente vê a carência, né, de material didático para quem está começando a lidar com esses pacientes. E aí eu preparei o livro sobre a terapia fonoaudiológica nos pacientes traqueostomizados. Esse livro também está sendo preparado já para lançamento. E nós estamos aí com a possibilidade, eu em parceria
com a minha colega da pós-graduação em neurofuncional, de elaborar também um livro de neuroimagens aplicada para fonoaudiólogos. Ou seja, a dificuldade que às vezes o fonoaudiólogo tem em reconhecer alguma lesão dentro de uma neuroimagem, numa ressonância cerebral, de uma tomografia cerebral, ali a gente está destrinchando passo a passo e para consulta mesmo. A pessoa vai lá, pô, eu estou com esse exame aqui, tem essa imagem, deixa eu ver onde que está localizada, aí vai lá nas imagens do livro e aí pode ficar mais fácil da pessoa entender. É fundamental, entende? Esse ainda está em processo. Foi o nosso tema de TCC, de conclusão do coisa, e a gente está resolvendo começar a divulgação dele, que eu acho que seja interessante. Então, já são o quê? 5, né? Uns 5 livrinhos aí. Mas eu gosto, porque é uma forma de compartilhar e deixar raiz, né? Deixar para quem está começando uma experiência, uma coisa, sei lá, eu acho bacana. Entende? Eu acho bacana. Não é legal você ficar com conhecimento guardado. Eu gosto de aprender. E a gente aprende com a experiência do outro também. Então, compartilhar é fantástico, né? E por falar em compartilhar, vem muito na minha proposta aqui, que é de estar compartilhando conhecimento, compartilhando informação e aprendendo muito com vocês, que sentam aqui ao meu lado, na minha frente, para poder apresentar conhecimento e conhecimento profundo. Eu não sabia nada de fonoaudiologia até conversar com você, porque as minhas pesquisas, as minhas buscas não foram direcionadas a isso, e eu tive problema de gagueira em determinado momento da minha infância, só observado por mim, mas eu achava até que eu ia ser gago. Enfim, mais um monte de coisa que você falou, e em algum momento eu me reconheci, e eu nunca tive assessoria, né, de um profissional fonoaudiólogo para poder... locução, a gente já falou de locução hoje aqui, eu trabalho em rádio há muitos anos, tem uns 25 anos de rádio pelo menos, então a gente lida com a comunicação vocal como base, né, o principal, então eu observo isso muito também, e eu vi o fonoaudiólogo como uma ferramenta, um profissional, uma luz. Mas você hoje apresentou aqui uma multiluz, um multicampo, multifacetas, né? Que realmente enriquecem muito a minha área de conhecimento e com certeza quem está acompanhando a gente aqui. Na parte da locução, tem 3 pontos fundamentais. Primeiro, respiração. Coordenação respiratória basal. E, segundo, a parte de expressão corporal. A presença corporal, o corpo fala. E, terceiro, a articulação dos fonemas. Então, o ato de falar, ele envolve esses 3 aspectos. A expressão corporal, a coordenação respiratória, que a gente já comentou, e a articulação dos fonemas. Conhecer a psicomotricidade dos fonemas é fundamental para que você fale com expressividade. E detalhe, o conhecimento, entende? Sobre aquilo que você está falando. Então, isso é importante, você ter. Isso você tem com a experiência. Sim. Certo? A experiência vai te dando essa flexibilidade, e a leitura é fundamental, você ter um conteúdo, né, literário bom também, porque isso enriquece, né, te dá subsídios para aquilo que você vai estar falando. É interessante, a parte de locução é interessante. Eu gosto muito, né? A minha filha, sabe, ela me critica muito que ontem mesmo um amigo dela fez aniversário, aí ela, pai, manda uma mensagem aqui pro Gabriel. Aí eu dei aquela impostada de voz, sabe? Aí ela falou, não, para, pai, não fala como locutor. Aí eu falei,
família é outra relação, né? Eu falei, na verdade, seu pai é um pouco de tudo, né? Mas tá bom, eu entendi aqui. Você quer que eu fale o mais natural possível, assim, conforme eu falo contigo. Ok, aí eu fui, me comuniquei. Aonde eu quero chegar? A comunicação, ela tá em tudo, né? E tem muitos profissionais que auxiliam a nossa forma de comunicar. E, inclusive, hoje eu aprendi aqui que não só na primeira infância, como todas as etapas da vida até o amadurecimento, até a velhice, né? Sem medo de falar velho, porque velho é lindo, né? A gente já falou aqui, né? É a conjunção de um conhecimento, é um status que a gente atinge. É um status. Né? Não é para qualquer um. Não, exatamente. Então, é lindo, é maravilhoso. E assim, cara, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no MAC Podcast. Eu queria sinceramente que você voltasse aqui outras vezes. A gente já falou, perdão, eu esqueci o nome, da sua amiga que auxilia você também com essa parte do livro, com a parte de internet, essa coisa toda. Inclusive, eu quero pedir a sua autorização para deixar o link das suas redes sociais na descrição aqui do vídeo, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do seu trabalho. E já dá spoiler aqui que a necessidade de comunicar, de transmitir conhecimento, vai fazer a sua página, que é muito linda, ser mais linda e trazer mais conteúdo. Por favor, coloca o MAC Podcast lá como um corte em algum momento. Sim, eu agradeço. Você falou muita coisa legal. Sim, eu agradeço o convite, já dou como aceito, Oba. Né? E vamos desenvolver um trabalho super show aí, é legal. Compartilhar conhecimento, ajudar as pessoas, esclarecer, porque existem muitas coisas que são informações fakes. Né? Sim. Tem muitas informações fakes e tem outras que estão sendo compartilhadas como verdade, mas que são verdadeiros absurdos. Então a gente tem sim que esclarecer o máximo que pode, levar conhecimentos que sejam que consolidam, né, com as experiências, né? Eu acho que é muito importante isso. Fantástico, quero agradecer muito a você, Angélica Lopes, fonoaudióloga, e muito mais que isso. E faltou tempo para apresentar mais ainda, porque todos nós somos múltiplos, né? Mas o pouco que você apresentou aqui realmente me deixou muito feliz em ter feito o convite. Estou mais feliz ainda que eu fiz um novo convite e você volta. E quero agradecer muito a quem está acompanhando a gente, quem vai seguir a Angélica na página dela, na rede social e tudo mais. Gente, obrigado pela participação. O MAC Podcast está de volta e vamos aí de 15 dias, sempre com uma nova entrevista, um convidado totalmente excelente, sempre com o objetivo de estar transmitindo conhecimento, estar agregando valor na sua vida. Gratidão eterna. Beijo grande. Beijo, Angélica. Até breve. Beijo.